Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Só que antes mesmo da leitura do capítulo 5, eu gostaria de fazer algumas considerações, então deixe o texto aberto. É um livro pequeno, então dá para a gente folhear bem as páginas dessa carta. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso que tivemos. Louvado seja o teu nome pela aquisição do terreno. Que seja a bênção para essa igreja, Pai. Não sabemos o que o Senhor deseja de nós, além da nossa fidelidade. Mas estamos, Senhor, abertos e queremos ser obedientes em relação àquilo que o Senhor quer nos levar, Pai. Seja no ensino, seja na estrutura, seja em tudo. E que o Senhor fale também aos nossos corações através da Tua palavra nesse instante, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante de uma preciosidade das Sagradas Escrituras, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. A história dessa carta começa lá no livro de Atos, no capítulo de número 17, depois que Paulo, ele prega em Filipos, e em Filipos nós sabemos que Paulo e Silas, eles foram presos, houve a conversão do carcereiro, e depois eles saem da cidade, e vão então até Tessalônica, e lá naquela cidade eles ficam, alguns estudiosos dizem que por mais ou menos 2 meses, pregando o evangelho, trabalhando na obra do Senhor. E a obra que Deus faz naquela cidade é extraordinária. Mas nós sabemos que todo ato extraordinário de Deus, ele necessariamente sempre vem com luta, ele vem com perseguição. E o que acontece é que a hostilidade em Tessalônica foi muito grande, muito grande. Tanto que Paulo e os seus companheiros tiveram que sair de Tessalônica de madrugada, fugindo, rumo a Bereia. Mas a aceitação daquela cidade em relação ao evangelho foi tão grande, que Paulo ele escreve algum tempo depois essa carta, que muito provavelmente tenha sido uma das primeiras cartas de Paulo, aquela igreja que Paulo não conseguiu ficar muito tempo. Imagina o que se pode ensinar numa igreja em 2 meses, ainda mais numa igreja que está em formação. Então, como Paulo ele não podia estar com essa igreja, ele manda os seus companheiros. E quem Paulo manda para visitar Tessalônica é Timóteo. Querido e amado Timóteo, filho na fé de Paulo. E quando Timóteo volta para Paulo e conta as notícias daquilo que Deus estava fazendo na igreja de Tessalônica, Paulo fica maravilhado. Então, quando nós lemos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos que entender que essa é uma carta extremamente pastoral e podemos inclusive dizer que é uma carta paternal. É como um pai estivesse escrevendo uma carta cheia de conselhos, e não só conselhos, mas extremamente ali regada de amor paternal. Paulo ama essa igreja. Paulo ele está feliz daquilo que ele tem ouvido daquela igreja. Só que Paulo, ele tem muito a ensinar ainda aqueles irmãos que mesmo sendo novos na fé, já demonstram uma grande maturidade no evangelho. E Paulo, ele tem 2 grandes preocupações quando ele escreve a carta dele aos Tessalonicenses. A primeira preocupação que Paulo tem é mostrar que quando uma pessoa aceita Jesus Cristo no seu coração,
Isso traz grandes implicações para que a pessoa viva de modo digno o evangelho de Jesus no mundo. Então Paulo ele está preocupado para que aqueles irmãos e aquelas irmãs que agora conheceram Jesus vivam de modo digno a vida fora da igreja. Mas Paulo também está preocupado em como esses irmãos estão vivendo dentro da comunidade daqueles que foram redimidos pela obra de Jesus Cristo. E você vai perceber que a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é extremamente prática. É uma carta com muitos conselhos, mas nós não podemos perder de vista uma coisa que é muito importante. Paulo, ele não está escrevendo uma carta social, ou uma carta com apelo moral e ético apenas para mostrar que o cristão ele tem que andar correto na sociedade e dentro da igreja. Paulo está dizendo que o motivo pelo qual nós andamos corretos fora da igreja e dentro da igreja é porque nós temos Cristo como nosso exemplo. Cristo é o nosso Senhor, e por Ele ser o nosso Senhor, o nosso procedimento de vida tem que ser totalmente diferente. Então é uma carta onde Paulo ele está o tempo inteiro encorajando e apresentando questões novas para a igreja. Como essa carta, a primeira carta são 5 capítulos e a segunda carta são 3 capítulos, eu não vou falar da segunda carta, mas eu queria só resumir cada capítulo o que Paulo está dizendo de modo bem rápido. Então, o primeiro capítulo de Tessalonicenses, Paulo ele começa com uma saudação calorosa, ele apresenta os seus companheiros, Silvano, Timóteo, depois ele faz uma linda ação de graça, mas olha o que Paulo diz no verso de número 3, uma expressão linda que nós só encontramos nessa carta. Ele vai falar sobre a operosidade da fé que aquela igreja tem. Ou seja, é uma igreja extremamente atuante em relação ao fruto do Espírito. Eles não vivem apenas do discurso ou das conjecturas mentais. Eles vivenciam o Evangelho. No verso 5, Paulo ele está dizendo sobre o nosso modo de agir. E vocês se tornaram, verso 6, nossos imitadores. Ou seja, é extremamente prática a mensagem que Paulo ele está dizendo. E olha só o verso de número 7. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Uma igreja relativamente jovem, que já ocupa o papel de ser modelo para as demais igrejas e para os demais irmãos em Cristo. Lá no capítulo de número 2, Paulo ele vai falar que mesmo tendo tido pouco tempo entre os tessalonicenses, ele trabalhou arduamente no evangelho, ele também fez tendas para que isso não sobrecarregasse a igreja com sustento, não fosse pesado para ele. Ele vai falar da perseguição que sofreu também no tempo que ele esteve lá e do grande desejo que ele nutre no coração dele em estar com essa amada igreja. E ele inclusive vai dizer aqui mais adiante que por algumas vezes ele tentou ver, mas Satanás nos barrou no caminho, é o que diz o verso 18 do capítulo de número 2. Então vontade não faltou a Paulo, mas haviam batalhas espirituais as quais estavam impedindo Paulo de estar com aqueles irmãos. E aí lá no capítulo de número 3, ele compartilha com a própria igreja a alegria de ter recebido daquela igreja boas notícias por intermédio de Timóteo. Ele fica super feliz com as notícias e diz do grande testemunho que essas notícias para o reino de Deus, inclusive o testemunho que Paulo deu entre eles, sendo exemplo para que eles pudessem ser exemplo. Paulo ele fazia a mesma estratégia de Jesus, ensinava como fazer, fazia junto e depois permitia com que eles fizessem, então respondendo aquilo que haviam aprendido. E Paulo ele está empolgado para estar com esses irmãos novamente. Então lá no capítulo de número 4,
Nós vamos ver Paulo continuando a encorajar esses irmãos a viverem uma vida que agrada a Deus. Ele vai enfatizar a importância de progredir na fé, de não ficar estagnado, mas continuar crescendo, desenvolvendo os atributos cristãos. E também viver de modo digno para aqueles que estão fora da igreja. O testemunho do cristão dentro da igreja é importante, mas também viver de modo digno para aqueles que estão fora. E nós temos também um recorte do capítulo 4, onde ele fala sobre escatologia, né? Mas isso daqui é para outro momento. Pastor Rodrigo, mais entendido desse assunto, prega qualquer domingo desses. No capítulo 5, ele continua falando sobre a vinda repentina, porque parece que Timóteo trouxe algumas dúvidas desses irmãos sobre o fim dos tempos, lembra? Paulo, ele não ficou lá muito tempo, então muitas questões ficaram em abertas. E Paulo, ele vai encerrar no capítulo de número 5, dando, a partir do verso de número 12, conselhos para aquela igreja, conselhos finais, mais diretamente 11 conselhos, aquilo que nós vamos chamar nessa noite de a força-tarefa da igreja, parte 2. É nome de filme de ação, né? Força-tarefa, parte 2, com Sylvester Stallone. Mas por que parte 2? Fica aqui o desafio para que você ouça a pregação que foi entregue pelo pastor Rodrigo no culto dessa manhã, onde ele falou sobre a força-tarefa da igreja, parte 1, também nos conselhos que Tiago, ele dá à igreja que estava sofrendo ali grande perseguição. Então, meus irmãos, hoje me permita fazer uma exposição um pouco diferente, que eu gostaria de ler os trechos dos conselhos de Paulo e já trazer a aplicação para as nossas vidas nessa noite. Então diz assim o texto da palavra do Senhor, a partir do verso de número 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. A primeira atenção que nós devemos ter nesse texto é essa palavra que Paulo ele fala do trato da igreja com a liderança. E eu até compartilhei com os meninos da equipe pastoral que é muito difícil falar desse assunto, porque parece que estamos advogando em causa própria. Mas eu me sinto muito à vontade como pastor da igreja também para falar sobre isso. Primeira coisa que nós precisamos entender desse texto é que Paulo ele emprega na construção do seu texto no original um peso muito grande de responsabilidade, porque quando ele fala aqui sobre aqueles que trabalham, Paulo está falando sobre empenho exaustivo. O trabalho de uma liderança em uma igreja existe não só trabalhar, mas exige empenhar-se exaustivamente. Isso significa que todo aquele que ocupa uma posição de liderança na igreja, desde do pastor titular, do pastor presidente, da equipe pastoral, do conselho, do mágio, até os líderes de ministério e os líderes de grupo pequeno, um trabalho exaustivo. O trabalho no reino de Deus pode soar estranho o que eu vou falar para você. Mas o trabalho que exercemos dentro da igreja, nos nossos ministérios, para aquilo que Cristo nos chamou, é mais importante que o nosso trabalho que chamamos de secular. Por que que ele é mais importante? C.S. Lewis, certa vez, ele disse assim: se o evangelho, ele é verdadeiro, então não existe nada no mundo, no universo, mais importante do que isso.
Se o que nós lemos sobre Jesus aqui na palavra do Senhor é verdade, se essa mensagem é verdadeira, irmãos, então nós estamos lidando com aquilo que é mais importante em tudo, em toda a existência: o Evangelho. E para aquilo que é mais importante, não existe horário. Exige-se dedicação atemporal, integral. Porque nós somos irmãos, somos uma comunidade tratando daquilo que é o mais importante. Então o trabalho ele é sempre exaustivo. E especialmente da parte da liderança, porque a liderança sim, ela tem que ser exemplo em todo o procedimento. E é difícil. Porque todo líder de uma igreja que se preze, ele vai dormir sentindo esse peso de responsabilidade de ser testemunho e ser exemplo para os fiéis. Então, pense bem antes de aceitar uma posição de liderança. Porque é um trabalho exaustivo. E aqui, quando Paulo ele fala dos que trabalham entre vocês, os que presidem e no Senhor os admoestam, não é 3 classes de pessoas, mas é a função da liderança. A função da liderança é trabalhar, é presidir e é admoestar, é exortar, é ensinar. E aqui é tão maravilhoso como Paulo coloca, porque o verso 13 complementam: tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Irmãos, o trabalho de uma liderança, de uma igreja, é um trabalho de serviço. Não é um trabalho de bajulação. Não é um trabalho de aplausos e de status. Infelizmente, muita gente no meio evangélico gosta de holofote, gosta de ser bajulado. Mas não, e aqui eu gostaria de até, inclusive, pedir permissão para os irmãos para compartilhar um testemunho pessoal, porque geralmente, as pessoas que menos praticam a reverência e têm consideração com amor, com a liderança, são as que mais bajulam. São as que mais, às vezes, tratam com distanciamento. São aquelas que, por trás, vivem criando contenda. Há 4 anos eu sou pastor ordenado. Estou aqui na igreja há quase 12. Mas eu comecei na vida ministerial com 18 anos em missões. Já há 20 anos trabalhando ministerialmente. E posso dizer, meus irmãos, que nesse tempo, trabalhando com igreja, com missões, plantando igreja, trabalhando em vários ministérios, as pessoas que mais bajulam, as pessoas que mais querem tratar a liderança com pompa, geralmente são as pessoas que menos consideram as lideranças em amor pelo trabalho que fazem no Senhor. Aqui na igreja, a equipe pastoral, pelo menos os irmãos já perceberam que não faz questão de ser tratado pelo nosso título. Se você me chamar de pastor, chamar de Davi, chamar de você, irmãos, eu estou feliz. Rodrigo também, Tiago também. Tiago não está aqui. Cadê? Tiago está aqui. João também. O problema é nós não recebermos como liderança da igreja o apreço. Porque dar títulos é a coisa mais fácil, mas o respeito a partir da função estabelecida pelo Senhor que é o difícil. E é isso que Paulo ele está dizendo, meus irmãos, porque e também não é obediência ao Davi, à presbítera Beth, ao presbítero Noel. É a consideração ao ofício que nós recebemos de Cristo. Porque, irmãos, eu sou tão pecador quanto vocês. E não tenho dúvida que aqui na igreja tem gente muito mais crente do que eu, que ora mais do que eu, que lê a Bíblia mais do que eu.
Mas a questão não é essa, a questão é que no reino de Deus, Deus nos coloca em diferentes dons. Nós somos um corpo e precisa haver sempre respeito. E Paulo está dizendo que tenham essas pessoas em máxima consideração com amor por causa do trabalho que realizam. E aí então ele vai dizer aqui, vivam em paz uns com os outros. A gente usa a parte B do verso 13, geralmente para aplicar a todos os relacionamentos, né? Não, no meio crente, né? Não, a gente tem que viver em paz com todos. Esse é um texto delimitado pelo seu contexto, dizendo que a paz que nós devemos procurar aqui é uma paz dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque lá fora nós estamos nos relacionando com ímpios. Gente que não professa a mesma fé. E ter paz com todo mundo lá fora é muito difícil. Até porque, se alguém falar assim, nega a sua fé, senão eu vou te matar, você vai negar a sua fé e você não vai ter paz com essa pessoa. Você pode ser um chato no seu trabalho, como um crente. E aí as pessoas vão falar, para de ser crente chato. Como assim? Fique quieto em relação ao evangelho que você tem. Como que você vai ter paz com ímpio? Difícil. Mas, irmãos, dentro da igreja a gente tem que ter paz. E essa paz aqui, ela caminha em duas direções. Primeiro, a paz com a liderança. Lógico que sempre tem os desacordos, não concordo. Ainda mais no nosso sistema presbiteriano que é lindo. Mas isso não significa criar motim, criar fofoca, mentira, inveja, briga. Isso é feio. Mas também, viver em paz uns com os outros é em relação à membresia. Porque assim, irmãos, honestamente, eu não tenho, equipe pastoral, problema em ouvir problema dos irmãos. Tem gente que às vezes procura a gente no gabinete, eu vou trazer problema para o pastor. Nós somos chamados para isso. O nosso ministério é ouvir os seus problemas, é orar por você, é chorar com você. Esse é o nosso ministério. Não nos prive disso em nome de Jesus. Marque horário, venha conversar com a gente. Procure os presbíteros, fala, ora comigo, meu problema, minha vida está assim, assado. Agora, sabe o que é chato? É o pastor ter que resolver problema de irmãos que estão brigados com o irmão. Geralmente por coisas vaidade. Aí a gente tem que parar de orar pela igreja. Tem que parar de preparar sermão, porque preparar sermão demora, dá trabalho. Eu compartilhei até com o conselho esses dias, e está cada vez mais difícil pregar aqui na igreja. Porque o pessoal tem procurado, tem estudado, tem perguntado, então é um público muito exigente. Louvado seja Deus. É o que a gente vai ver aqui mais adiante. Mas tem que parar de ouvir os irmãos, visitar os enfermos, ouvir os problemas dos irmãos, para poder chamar dois irmãos e falar assim, gente, vocês estão brigando por coisa besta. Vocês estão dando brecha para o diabo nessas questõezinhas. E Paulo sabe que uma maneira de tratar aqueles que trabalham no Senhor em máxima consideração, com amor, pelo trabalho que realizam, é viver em paz uns com os outros. Isso é uma coisa da igreja. Isso é uma coisa que nós temos que sempre estar antenados e atentos. Falando, Senhor, me ajuda a ter paz com os meus irmãos. Ouvi alguma coisinha ali, teve procura essa pessoa, conversa e fala assim, meu irmão, vamos tomar um café junto, vamos resolver essa parada. Nós precisamos zelar pela paz da igreja. Nós precisamos conversar. Nós precisamos tratar as coisas. Nós precisamos resolver. Não vamos apurrinhar aqueles que trabalham exaustivamente no Senhor com essas coisas, sendo que nós podemos resolver isso. Paulo continua, meus irmãos. Verso 14. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros
e o bem de todos. Aqui é a segunda parte dessas recomendações que Paulo ele faz. E agora, funilando um pouquinho mais, ele dirige essa palavra também à igreja. Então, primeira palavra aqui é para a liderança e o trato com a liderança. E agora Paulo ele fala sobre o trato na igreja e também dos crentes no mundo. E ele começa dizendo sobre admoestar os que vivem de forma desordenada. No primeiro momento nós podemos imaginar que desordenado aqui é a pessoa bagunceira, é a pessoa que vive fazendo tudo que não presta, tudo que é errado, mas não. Paulo ele vai dar o significado dessa palavra lá na segunda carta, no capítulo 3, verso 11, olha lá. Só virar aí 2 folhas da sua Bíblia. Antes ali do comecinho de Timóteo. Olha o que Paulo está dizendo. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Parece que Paulo está reforçando aquilo que ele disse na primeira carta. Então, desordenado aqui é o povo preguiçoso. É o povo que não gosta de trabalhar. É o povo que não gosta de pegar no pesado. Sabe aquele ditado que alguns acham que está na Bíblia, né? Que mente vazia é oficina do diabo. Não está na Bíblia, mas devia estar, né? Tão bom que é. Mas é porque o tempo ocioso, ele vira um problema. E esses desordenados, esses que não estavam trabalhando, eles ficavam dando pitaco na vida de todo mundo. Por isso que nós temos que sempre arrumar o que fazer. Porque quando nós não temos o que fazer, nós achamos que o que nós devemos fazer é colocar bedelho na vida do outro. E não fazer aquilo que a Bíblia diz, que é corrigir, é amar, que a vida do nosso irmão é sim nossa responsabilidade. Não, mas a gente fica só arrumando problema a troco de nada. Encontrando pelo em focinho de porco. E é isso que Paulo ele está dizendo aqui. Daqueles que não se apresentam ao trabalho. O que nós devemos fazer com esses irmãos? Se na nossa comunidade tem gente que não gosta de trabalhar, gente preguiçosa. Paulo diz que a esses nós devemos admoestar. A diferença de admoestação e exortação é que a admoestação ela é um pouco mais pesada. A exortação você fala, irmão, o que está acontecendo? Vamos conversar, o que eu posso te ajudar? A admoestação não, irmão, você está pecando, isso é visível. Sua vida, ela não reflete o testemunho que Cristo deseja. Então, se porventura você conhecer ou souber de um irmão na nossa comunidade que não gosta de pegar no pesado, não gosta de trabalhar, não quer trabalhar, a Bíblia nos autoriza a chegar nesses irmãos e admoestá-los. Segunda coisa que Paulo ele vai falar aqui, consolem os desanimados. Irmãos, aquela igreja passava por perseguição. Muitos estavam ali sofrendo, às vezes até luto, por entes queridos que por assumirem o evangelho, acabaram morrendo pela perseguição. E aqui parece que Paulo ele está dizendo isso, consolem aqueles que não estão conseguindo lidar com a pressão de serem crentes. Aqueles que estão sendo perseguidos no trabalho, dentro de casa, porque receberam e assumiram uma vez por todas a vida como um cristão. E isso também se aplica a nós hoje. Muito provavelmente, ninguém aqui tem alguém que morreu, um parente, um familiar, que morreu por ser cristão. Nós não vivenciamos a realidade de perseguição aqui. Não vivenciamos. É um negócio distante. A gente custa até ter empatia com os testemunhos que ouvimos das igrejas perseguidas. Mas certamente nós sofremos. Quanto mais crente você tentar ser nessa sociedade, mais perseguido você vai ser. Mais tentado a abrir concessões na sua fé. Mais tentado a deixar o evangelho para domingo.
para um grupo pequeno, nós seremos. E aqui a Bíblia está dizendo que nós devemos consolar esses irmãos. Nós precisamos desenvolver também a simpatia e falar: meu irmão, como está a sua vida em relação ao Evangelho? Você está sofrendo perseguição? Está difícil para você ser crente num mundo não crente? Eu quero encorajar você, eu quero consolar você, eu quero dar um abraço em você. Eu quero dizer que você não está sozinho. Não está sozinho. Vamos seguir juntos. Paulo ele vai dizer também aqui: amparem os fracos. Essa igreja era uma igreja nova. Muitos desses irmãos aqui eram fracos, pelo menos em dois sentidos que Paulo fala. No início do capítulo 4, aqui Paulo ele vai falar sobre a imoralidade sexual. É uma fraqueza na vida dos irmãos daquela igreja, da sociedade romana como um todo. Mas também era uma igreja fraca teologicamente. Ela não tinha ainda muito escopo, muito tutano teológico. Tinha coisas ali que ela estava aprendendo, ela estava engatinhando. E Paulo está dizendo assim: amparem esses irmãos que são fracos. Olha como a palavra do Senhor ela é sábia. Ela diz que os que vivem desordenados precisam de uma correção mais efusiva. Os desanimados, não adianta você chegar lá e colocar mais peso, você tem que consolar. E os que estão fracos, não adianta você chegar lá com o cajado e dar na cabeça. Não, a gente tem que pegar esses e amparar. Às vezes no trato uns com os outros, a gente vai invertendo as coisas. A gente trata uma pessoa da maneira que não como ela deve ser tratada, mas do outro jeito. Agora Paulo ele vai finalizar essas questões aqui do verso 14 com uma palavra maravilhosa. Ele fala: sejam pacientes com todos. Você tem que admoestar o desordenado, você tem que consolar o desanimado, amparar o fraco, mas uma coisa serve para todo mundo: paciência. Essa é a igreja. Irmãos, igreja é onde a nossa paciência é testada. E é um mandamento, a partir do momento que está na Bíblia, foi inspirado por Deus, se torna regra para nós. Com todos nós temos que ser pacientes. Então quando alguém chegar para você falando de um irmão, você fala assim: irmão, eu não sei muito o que te responder nesse momento. Eu não sei resolver o teu BO, mas eu sei de uma coisa. A Bíblia diz: seja paciente. Porque isso é uma coisa que nós devemos fazer com todo. E a gente fica indignado, né? Ainda mais quando a gente fica sabendo de coisa de irmão que já tem 300 anos de igreja, né? A gente fala: mas como é possível? A pessoa fez isso, fez aquilo. Mas Paulo sabe que igreja é assim. Ele está falando: seja paciente para com todos. Verso 15: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. E aqui é muito importante esse ponto, porque a vingança é uma palavra muito feia, mas ela faz parte do nosso dia a dia. E a gente acha, da nossa natureza caída, que é um sentimento extremamente legítimo, ainda mais quando somos injustiçados. Na nossa carnalidade a gente acha assim: não, é justo a gente pagar na mesma moeda. A pessoa fez, ela sabe quais são as consequências. Estou no meu direito. E Paulo está dizendo: se abstenha disso. Abra mão disso. A vingança é um veneno. Porque às vezes a gente pune as pessoas na nossa dor, não abrindo mão do nosso orgulho e não perdoando. E Paulo ele está dizendo isso. Nós precisamos admitir a nossa vontade de sermos vingativos. Nos dá ódio no coração. Às vezes nós levamos umas cutucadas, umas rasteiras que machucam. A gente fica lá ruminando dias.
Mas Paulo está muito claro, não retribua ninguém mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Aqui é uma mensagem que Paulo está falando para a igreja, mas ele está falando também para a atitude do cristão no mundo. Por quê? É um conselho ético-moral? Não, é só ver Jesus. Jesus foi assim. Jesus é 1 Tessalonicenses 5,15. Ele fez isso. Ao ponto de chegar na cruz com todas as justiças de mandar acabar com o mundo, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando Paulo fala que procurem, pelo contrário, não é que Paulo ele está enfraquecendo esse mandamento. Pelo contrário, ele está dizendo: esse é o nosso alvo. Esse é o alvo de todo cristão, sempre procurar o bem uns com os outros e o bem de todos. Aí, meus irmãos, vem então o verso 16, 18, onde Paulo ele vai falar não só da vida em comunidade, onde todos estão envolvidos no cuidado mútuo um do outro, porque o verso 14 e 15 não é uma palavra para a liderança, é uma palavra para a igreja. Assim como o pastor Rodrigo enfatizou na carta de Tiago, que existem mandamentos e atitudes que a igreja deve ter, dela para ela mesma, e aqui também é. Mas agora, Paulo ele vai especificar o coração do crente. E o verso 16, ele diz: estejam sempre alegres. Aqui, quando a gente lê, parece que Paulo é um ET. De verdade. Parece que assim, não, Paulo, você não vive no mesmo mundo que a gente. Não, Paulo só pode estar alienado. Paulo não está batendo bem. É impossível isso que ele está dizendo. Mas lembre-se que Paulo é aquele que escreveu a carta aos Filipenses, conhecida como a carta da alegria, estando aonde? Preso. Paulo, ele tinha alegria no coração dele, mesmo passando por açoites, provas. A gente está falando de alguém que é experimentado no sofrimento. Alguém que sabe o que é sofrer, alguém que tinha um espinho na carne. Mas a chave para o crente estar sempre alegre é porque ele tem a esperança naquilo que Deus fará. Esse é o primeiro motivo que nos leva a ter alegria sempre, alegria perene. É que Deus fará uma obra maravilhosa no final dos tempos. Nós estaremos com Ele de modo glorioso. E a justiça dele, enfim, será aplicada em toda a humanidade. Mas não é só naquilo que se espera. Não é uma alegria que se tem o tempo todo. E Paulo aqui ele emprega a força. Esteja sempre alegre, sempre vibrante, sempre feliz. Mas não é só olhando aquilo que Deus vai fazer, mas também olhando aquilo que Cristo fez. O motivo de estarmos sempre alegres é o fato de nós termos sido encontrados por Cristo Jesus e salvos de uma condição impossível. Se eu e você não olharmos para essas duas questões, e isso não trazer em nós uma alegria constante e perene, provavelmente é porque não entendemos o que é o Evangelho. Não entendemos o que é o Evangelho. E Paulo está dizendo isso para o crente. Sempre alegre. Esteja sempre alegre. Ore sem cessar. Paulo ele está dizendo não é que você tem que passar o dia inteiro na igreja ajoelhado orando. Paulo ele está falando que nós precisamos desenvolver uma vida de comunhão com Deus. Seja na oração falada ou na oração silenciosa. O nosso acesso até Deus tem que ser algo fácil. Nós temos que estar o dia inteiro conectado com o Senhor em nosso coração e em nossa mente. Isso é orar sem cessar. Em tudo, deem graças, um coração grato em tudo, seja na luta, seja na alegria, seja passando por provações, a coisa não saindo como a gente quer, ou tendo os resultados mais maravilhosos. Em tudo, deem graça.
E ele finaliza esse trecho dizendo: porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus. Deus deseja que nós sejamos o povo que dá graça em tudo, que ora o tempo todo e que é constantemente feliz e alegre. E aí então, meus irmãos, ele vai para o verso de número 19 ao 22 e ele fala sobre o culto. O culto nosso, prático da igreja local. Então depois você pode ouvir o sermão novamente e dividir na sua Bíblia por tópicos que Paulo ele vai falando. E nós já estamos caminhando para o final. O verso de número 19, não apaguem o espírito, ele pode tanto estar relacionado com a sessão anterior, quanto essa posterior. Porque não apagar o espírito pode ser, Paulo falando assim, seja alegre, não apague o seu espírito. Tenha uma vida vibrante, não seja tão sisudo, tão mal-humorado. Não apague o espírito. Mas pode ser também que Paulo aqui ele esteja falando sobre o dom, sobre o carisma. Não apague o espírito da profecia que vem a seguir. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. É isso que Paulo está falando do culto. Não desprezar a profecia. Irmãos, quando Paulo fala aqui, nós podemos entrar naquele debate. Qual é a profecia que Paulo está falando? Ele está falando da pregação? Ou ele está falando realmente do dom da profecia, da revelação, de falar os oráculos de Deus, que ainda no tempo apostólico, diante do crescimento da igreja, era um dom muito existente na vida da igreja? Nós não sabemos, não podemos bater o martelo qual profecia Paulo está dizendo aqui. Mas o que nós podemos dizer que quando Paulo ele diz não desprezem a profecia, é que ele está dizendo não despreze os efeitos espirituais da mensagem que Deus dá à igreja para ajudá-la. Nós não podemos fechar o nosso coração para a palavra de Deus. Para nós hoje, o que importa é que nós ouvimos a profecia através da pregação da palavra. E nós não podemos desprezar a palavra que é pregada. O pastor que prega é falho. O presbítero que prega é falho. Mas a palavra não é falha. Se ela está sendo exposta claramente, coerentemente, contextualmente, biblicamente, nós não podemos desprezar ela. É isso que Paulo está dizendo. Nós não podemos desprezar o efeito espiritual da mensagem divina para a igreja. Só que Paulo ele complementa isso dizendo: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Não é apenas um ouvido passivo, mas é um ouvido onde nós estamos treinando, experimentando, para que sejamos criteriosos em saber aquilo que nós estamos recebendo. E aí então Paulo vai dizer aqui, abstenham-se de toda forma de mal. Interessante porque Paulo fala isso. Paulo ele acrescenta isso porque Paulo está dizendo o seguinte: a pregação errada, a doutrina ensinada de modo errado também é uma forma de mal. Muito cuidado com os pregadores que você compartilha na internet, que você põe no status do seu WhatsApp. As frases procedem da onde? De quem? Quem é o pregador que você está dando voz através da sua influência? Porque trazer profecia errada no meio do rebanho é uma forma de mal.
Ensinar algo da Bíblia equivocadamente é uma maneira de mal. E Paulo está dizendo, abstenha-se de toda forma de mal, não só da fofoca, da mentira, da inveja, do coração ganancioso, do coração que não perdoa, mas também do coração que diz amém para aquilo que a Bíblia rejeita. Inclusive João, nas suas cartas, ele é extremamente enfático em denunciar os falsos profetas. Eu só não falo o nome deles, porque está gravando, depois a igreja pode ser processada. Mas se você quiser saber, Davi, quem são? Pode procurar. Procure os pastores, procure os presbíteros. Você quer saber se alguém que está falando é uma coisa direita ou não? Traga a sua liderança para que essa liderança fale. Irmão, ouça, vá. Inclusive, se você está com dúvida, Nicodemos e Hernandes, pode? Esses podem, viu, gente? À vontade, abundantemente. Mas nós precisamos se abster de toda forma de mal, inclusive das profecias equivocadas. Nós precisamos. E aí, irmãos, encerra, então, esse texto. O verso 23. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra, Cristo é o alvo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Irmãos, para finalizar, preste atenção numa coisa. O verso 23 e o verso 24, sabe onde nós poderíamos colocar ele? No início do trecho que nós começamos a ler. Esses dois versos poderiam ser lidos antes do verso de número 12. Porque pode ser que nós chegamos nesse momento aqui e estamos falando assim. Tá papai, ó. Cadê o pai dessa criança, Jesus? Mas ficou bonito, né? Pode ser que você diga, papai, né? É igual o Chaves, né? Quando toda a classe ficava em silêncio, ele falava do professor Girafales, né? Só ele era ouvido. Irmãos, pode ser que você tenha chegado nesse momento e falado assim, Davi, é muito pesado tudo isso. Como eu vou conseguir fazer e lidar com tudo isso que Paulo disse? Eu sou imperfeito, é demais para mim. Eu me sinto um crente muito pequeno diante de todas essas questões. Mas aí Paulo encerra, e nós poderíamos ler isso inclusive antes, falando assim, olha, fique calmo. O mesmo Deus da paz o santifica em tudo. Então, é Deus que vai nos santificar em tudo. Aqui é um texto lindo daquela doutrina que nós temos da perseverança dos santos. É Ele nos ajudando na obra da nossa santidade. Ele vai também nos ajudar a cumprir aquilo que Ele mesmo quer. Ele diz, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês, ou seja, de modo integral, que vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. O Senhor mesmo vai trabalhar para que nós consigamos ser isso que Paulo está dizendo, em Cristo Jesus. E o 24 é para trazer aquela paz no nosso coração. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. A gente poderia colocar esse verso no início. Fiel é o que o chama e qual também fará. E aí Paulo começa. Irmãos, não entre em pânico. Também não seja desordenado. Fica lá, não, Deus é fiel. Não. Nós batalhamos, fazemos, procuramos nos adequar a isso que Paulo disse. Mas nós dormimos tranquilo, sabendo que fiel é aquele que nos chama para isso, o qual também o fará para isso. Agostinho de Hipona, ele sempre falava, uma oração linda, ele falava, Senhor, me ajude a fazer aquilo que Tu queres que eu faça, porque de mim mesmo eu não consigo. Essa é uma oração que nós podemos fazer nessa noite. Senhor,
vi tanta coisa aqui, mas me ajude a fazer aquilo que tu queres que eu faça. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.